Olá, queridos telespectadores e fãs da Tríade Sistêmica. Nós estamos aqui novamente com um episódio muito bacana para vocês, nesse espaço onde nós discutimos sobre direito, falamos sobre relacionamentos e falamos sobre vida, para enriquecer a sua vida e fortalecer os nossos laços sistêmicos. Eu sou a Carmen Hornick, advogada e professora. Sou Andressa Carvalho, advogada. Eu sou Patrícia Andrade, advogada e professora. Hoje nós estamos aqui com a distinta presença do professor Naime Márcio Martins Moraes. Uau! Fala o nome todo. O professor Naime foi meu professor na universidade, professor muito querido, que eu guardo no meu coração para sempre, e ele sabe disso, né? Ele é advogado há 35 anos, foi professor universitário por 20 anos, foi um dos fundadores do IBDFAM, aqui de Mato Grosso, continua atuante e forte na advocacia, uma referência de direito de família no estado de Mato Grosso. E tem tudo a ver com a tríade sistêmica, e por isso ele está aqui hoje para falar um pouquinho. Você quer falar um pouquinho mais da sua formação, professor, alguma coisa importante que eu não trouxe aqui, porque é um currículo enorme, tá, gente? Por isso que eu não falei. Não ia ficar assim o tempo todo da os nossos 30 minutos de falando gravação, sobre né? tudo que tem aqui. Apresente-se, por favor. Boa tarde, né, a vocês. Muito obrigado pelo especial e gentil convite. E agradeço a Carmen, que professora também, maravilhosa, pelas gentis palavras, né? E pela confiança, né, desse convite para esse podcast tão importante, né, já de sucesso. Falar de mim, nada mais, apenas sou professor, advogado, estou aí compartilhando um pouco do pouco que aprendi nessa vida aí com os amigos e com a sociedade. E o nosso tema com o professor hoje é um tema muito interessante, que vou falar uma frase aqui que resume o que a gente vai falar hoje. Nem todo golpe tem CPF, mas muitos têm perfume e promessas. Nós vamos falar sobre estelionato sentimental, um assunto muito produtivo aqui, né, professor? E muito corriqueiro ultimamente, né? Nesse mundo hoje que está cheio de formas de golpes, essa é mais uma, né? E nós, mulheres... o golpe tá aí, Quem quer? A nossa santa ingenuidade, né? Como nos proteger e o que o senhor tem para contar aí sobre essa matéria no âmbito jurídico, professor? O que é, né, esse trem o de que estelionato sentimental? O estelionato é o próprio estelionato mesmo, né? É aquela falsidade, vender uma aparência, né, de parecer ser e não ser, né? Infelizmente, lamentavelmente, é uma coisa muito antiga, né? As mulheres, infelizmente, dentro da sua ingenuidade, dentro da sua característica própria de um ser humano diferente, de acreditar nas pessoas, são envolvidas facilmente. Nos dias atuais, eu acho que muito maior, né? Porque as redes sociais, comunicação, e hoje, antigamente já nossos avós diziam que quem não comunica se estrumbica. E só que hoje esse comunicar está cada vez mais difícil. As pessoas não conseguem mais falar olhando uma nos olhos das outras. E aí o tempo, talvez, a circunstância, o dia a dia, a correria, enfim. E talvez até a timidez. As pessoas estão falando através de instrumentos, do aparelhinho mágico, né? De celular, de computador. E a enganação é muito mais fácil por aí, né? E talvez pela correria tenha ampliado também aquela carência, né? A carência de afeto, né? A carência de um ombro amigo, de um ouvido amigo, de uma conversa fiada, até a carência de um aconchego, né? Que faz parte do ser humano. E dentro dessas conversas fiadas e desse aconchego, infelizmente, a mentira, né? De uma forma perspicaz, com aquela lábia, ela está funcionando. O Dom Juan, né? Nossa. Agora tem o Dom Juan da internet, né? Eu ouvi uma matéria, eu estava comentando com elas, professor, dos scammers, né? Que até tem uma quadrilha na Nigéria que eles têm vários computadores e assim
Sabia que a brasileira é uma das que mais mais cai cai. nos golpes, né? E aí tem toda aquela consequência de enviar dinheiro e tudo mais, mas a nossa legislação já tem uma proteção quanto a isso. Não tem ainda uma legislação própria, específica, né? Ainda está se aplicando, se utilizando o famoso 171, né? Uhum. Então, é o 171 mesmo que se aplica. Esse tipo de indenização de crime pode ser tanto na esfera criminal, ou seja, a pessoa pode ir lá fazer a sua queixa-crime, né? Ou seja, na delegacia, e deve fazê-lo, mas também pode exercer o direito à reparação de dano, ou seja, também pegar uma quantia em dinheiro, não que aquilo talvez vá pagar, mas de compensação pela assim, desrespeito que ela sofreu, pelo constrangimento que passou, pela vergonha. Então, isso também tem. E já tem julgados, já tem Uhum. decisões aí bastante, na esfera criminal e na esfera civil. E na parte prática, assim, técnica, são duas ações diferentes? Duas ações distintas. Tá? Numa é importante contar com o auxílio, com o apoio do Ministério Público, né? Isso é importantíssimo. As condenações ainda são módicas, de 1 ano, mas eu vi aqui numa pesquisa rápida de condenação até de 10 anos. Mas esse miliante aqui, né, esse esperto, esse Dom Juan, como você falou, ele envolvia várias mulheres, né, ao mesmo tempo através dos app aí da vida. Um crime continuado. Então, e aí vai desde aquelas insinuações para caridade ou para uma situação de emergência, uma situação de saúde, né? Eu tive um caso lá pelas tantas, já há algum tempo atrás, que a minha cliente se envolveu de uma forma tal que pegou o dinheiro da poupança do filho. Nossa! Foi verdade. Então, pegou o dinheiro da poupança do filho. Eu sei que me deu trabalho isso, mas nós conseguimos penhorar o carro da pessoa, e ele sorte trabalhava que num tinha hospital na alguém, né? época, e aí foi chaveiro para pegar o carro, e aí pegamos o carro, escondemos o carro na garagem. Olha, mas isso é trabalhoso. E Uhum. vem cá, Porque geralmente eles nem têm bens, nem têm Nada. patrimônio, É né? verdade. Eles tiram de É. uma vítima, aí começa o love bomb que eles falam com a outra vítima, aí pega dinheiro dessa, cobre a outra e eles fazem um círculo. Eles mesmos Quando não têm nada. quando cobre, né? Você está sendo legal aí, falando que a Não, pessoa eu digo assim, cobre um golpe atrás Um do golpe com o outro. outro. Tipo, vou sair para jantar com o dinheiro da outra e assim Para ele conquistar essa, pega o dinheiro daquela. outra. Isso Olha mesmo. Na só. verdade, ele mesmo não tem nada, nenhum patrimônio, né? Então, Compra até presente. presentes, viagens, joias, mas e daí como conseguir essa indenização se ele mesmo não tem nada, né? Olha, É o famoso ganha, mas não leva. você falou aí, é um círculo vicioso. São profissionais, são Uhum. profissionais. Alguns têm muitas passagens. O que é lamentável no nosso país ainda hoje é que todo o aparato jurídico, policial, por mais que tenham pessoas muito eficientes e bem dedicadas, mas ainda é muito triste, ainda é lerdo, ainda não anda e fica desacreditado. Uhum. Então, as pessoas que passam por esses golpes, elas têm vergonha. É isso que eu ia falar. É banalizado, né? Porque até a polícia dá, né? Vai lá, caiu num golpe, sendo que tem gente sendo morta. Se a violência Tantos- contra a mulher é banalizada, né? Muitas vezes a gente chega na delegacia com uma cliente, com uma vítima de violência doméstica, e o próprio escrivão já olha para ela com preconceito. Tipo, será que é mais uma que está dando golpe em alguém, uma denúncia falsa ou não? Então, as próprias pessoas ali não são, muitas vezes, treinadas a atender essas vítimas. Esse E aí a gente não ponto, denuncia mesmo, porque esse como vai ponto que denunciar? você trouxe aí, doutora Patrícia, a respeito Sem doutora, por favor. desse falsa denúncia, isso também é outra coisa que atrapalha. Uhum. Então, as chamadas falsas denúncias, isso é gravíssimo, é muito, muito, muito grave, porque Quem precisa não vai ter o apoio. exatamente, na hora que vai lá, a turma já vê com certa desconfiança.
E Mato Grosso, agora, recente, nós tivemos 5, 6 casos de feminicídio no mesmo mês. Esse É, mês de junho, graças a Deus, ele está acabando. Graças a Deus, junho está acabando. Porque sim. junho foi difícil, Foi. olha, a gente chorar, dá vontade de chorar lendo as matérias. Sim. E olha só, eu estava pesquisando aqui para Hum. ver a questão da tipificação e eu encontrei um projeto de lei desse ano, PL 69 de 2025, que Hum. tipifica o estelionato sentimental como crime de alto potencial ofensivo, tornando um delito separado e aumentada a pena de 3 a 8. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. E ainda é aumentada de 1/3 se o estelionatário fizer uso de perfis falsos em redes sociais. Eu Olha vejo aí. isso como um grande avanço, né? Eu Também tinha, acho. eu tinha realmente visto também esse PL. É um grande avanço, porque precisa individualizar, né? Tipificar, jogar lá na vala comum, né? Uhum. Então, é um grande avanço. E será que esse estelionato ele é cometido só por homens contra mulheres? Será que a gente também não dá golpe nos homens, não? Dá, Tá? dá sim. O Lucas gostou. Olha, é uma realidade. Hoje menos. Mas vocês se lembram da famosa barriga de aluguel? Aham. Ó, das Maria Chuteiras É. também, né? Então, acontece também, tá? Houve uma época, e eu tive casos assim no meu escritório, Uhum. de homens vítimas da barriga de aluguel, né? Mulheres que escolheram, né? Então, eu cheguei aqui na idade X e agora meu óvulo já está um pouco já envelhecendo, eu Aham. tenho que engravidar. Certo. E por razões outras não casou, não quis, não interessa. E sim, opa, escolheu lá o bonitão. Uhum. E aí, Ou o bonitão ou o ricão, né? ou O ricão já Tem uma tá mais análise prévia. Tem uma garantido. análise prévia. então esse perfil foi escolhido, né? Eu tive 2 clientes, 2 casos nesse padrão, que eles foram escolhidos mesmo, e caíram como um patinho. As moças mais maduras tiveram os filhos. No início estava tudo maravilha, depois elas entraram com as pensões, etc e tal, segregação de visitas, de convívio, enfim, E começa, foi traumático também. já, olha só, Nossa. né? Começa a ir Foi pro lado da traumático. família, literalmente, né? Eu só quero o filho de você e você nunca mais vai ver a criança. É por aí mesmo. Uhum. Isso, graças a Deus, essa cultura eu acho que deu uma reduzida. Isso é um egoísmo tamanho, Muito né? Uma grande. pessoa muito narcisista, porque você vai ter um filho Para garantir para garantir a garantia seu financeira. sustento e a criança. Eu tive um caso muito curioso quando eu era professor da Unicc, muito interessante. Era um caso de uma profissional da área de saúde, de nível médio. Ela tinha 4 filhos, um com um pai diferente, ou seja, 4 de pais diferentes. E os pais eram profissionais da saúde, mas já do nível superior, né? Vocês já entenderam. Uhum. Ou seja, então ela vivia das pensões dos pais das crianças. Então eram todos pais de nível superior, bem-sucedido da área da saúde, que ganhavam bem, né? E ela era técnica. E ela era moça, vamos chamar, hoje não pode falar mais, né? Que se bem afeiçoada, enfim. Uma bonita. Pronto. Bonita. Então, Formosa. formosa. Nervosa. Então, ela se utilizou, se aproveitou Beleza? da sua beleza e 4 filhos. Então, como você falou, Patrícia, é dos 2 lados, né? Mas, vamos fazer a ressalva, o mais bem grande. O homem é mais malandro. É. Até porque a gente entra até numa questão sistêmica que a gente sempre, né, Cultural, né? coloca aqui, é que a mulher, assim, ela fica, por exemplo, se ela vai investir na parte profissional dela, ela deixa um pouco a questão de relacionamentos de lado, casamento, e investe, né, nessa coisa, eu preciso vencer na vida, nesse mundo aí que a mulher foi para o mercado de trabalho, realmente ela fez uma revolução no mundo econômico a partir do momento que ela foi para o mercado de trabalho, e aí ela investiu na carreira. E aí, de repente, ela chega lá nos seus 40 anos, ela está bem-sucedida, né, com uma carreira bacana, com dinheiro e tal. E aí o que que falta? Falta o príncipe, né? E aí o príncipe chega hoje pelas redes sociais com muito mais facilidade, né? Porque o perfil tá todo lá, as fotos estão lá. É. Então ele já faz Só uma falta análise saber se a foto é prévia. verdade, né? E aí o que que o príncipe fala? Tudo o que você precisa ouvir. E aí você realmente se apaixona.
E nesse se apaixonar, e eu vejo assim, em todos os níveis, das pessoas mais Aham. simples às mais bem-sucedidas. A história é sempre a mesma. É casa de Começa ferreiro, de espeto pedir de pau. crédito de celular. Eu tinha uma amiga, Nossa. né? Ela, assim, uma pessoa bem-sucedida, mas nem assim de nível altíssimo. E aí ela começou com esse contato com essa pessoa via WhatsApp. E aí ele começou, né? Porque ela gostava da conversa, porque ele ficava horas com ela no telefone Dava conversando. atenção, né? Isso, dava espaço para ela falar. Né? Ela era mãe solo, ela tinha uma filha pequena, cuidava da filha e tal. E ele ligava à noite, eles ficavam horas conversando. Aí ele começou a pedir para ela crédito de celular. Olha aí. E aí ela começou a dar crédito de celular. E aí os pedidos foram aumentando. Aí a alegação: estou com problemas de saúde, tive um problema no meu banco e tenho uma conta para pagar, será que você pode me ajudar? Empresta sua conta para eu transferir um dinheiro. Exatamente. E ela foi assim, É. aos poucos, e E quando olha, ela viu, ela tinha gastado as economias dela com isso. E Uma isso é um pessoa que problema- praticamente nem existia, É. digamos assim. e a gente nem imagina o tamanho do problema, né? Porque aqui está falando de um crime, mas essa questão de você empresta aqui sua conta para alguém vai depositar um dinheiro para mim, minha conta está bloqueada, estou com um problema. Isso, você não sabe de onde está vindo o dinheiro. Vai que esse dinheiro é fruto de crime. Aí você ainda é cúmplice junto, né? Se não for, eu não sou do penal, mas se não for a comparsa do crime, que também recebeu um dinheiro fruto de um crime na sua conta. E você, na verdade, estava ali toda apaixonada, bela e formosa, e caiu no conto do vigário. Total. Olha que situação delicadíssima. O que você falou com muita propriedade, cara, é isso mesmo que está acontecendo. E isso está cada vez mais intenso. Eu não consigo entender muito, porque hoje nós temos muita comunicação e a informação desses golpes, elas já estão aí, já também bem divulgadas. Você vê aqui, já é um veículo que está fazendo um alerta. Ó, mulheres, por favor, vocês tenham coragem, né? Se atentem, porque está aí a pessoa arrumadinha, né? De boa Desconfie do conversa. homem perfeito. Desconfie. Porque não tem, pessoal. Eu sou um cara. Ó, estou com a mesma mulher há 40 anos. Mas a gente não é perfeito. Não existe mesmo, né? Minha mulher me aguenta. Eu sou feliz 40 anos. Mas não é difícil. Então tem que denunciar, tem que se respeitar, né? Eu Tem acho que que se aí é um padrão, valorizar. né? Você acabou de falar, é um padrão, né? A falta de amor próprio. E é a falta de amor próprio que leva a gente a cometer a cair nisso. No último episódio que eu falei lá do meu casamento, acho que com a Cleiva, né? Foi. Não foi um celionato sentimental. Isso aí não aconteceu, mas assim, eu casei porque eu estava carente. Eu achava que eu estava na idade para casar, não estava muito bem. O primeiro que apareceu, literalmente, eu morando em outro país, né? Foi um porto seguro. Uhum. Não vou falar que foi estelionato sentimental, porque não foi. Eu tinha plena ciência, no fundo, do que estava acontecendo. Mas eu falei, se eu tivesse bem, forte, assim, com mental bom, eu jamais teria conhecido meu ex-marido. Uhum. Então, tem muito padrão de chegar nos 30, você já tá bem, aí você quer casar, você quer ter filho. E tá difícil, né? Eu vou falar. Tá difícil ter homem. Mas eu vejo assim que Homens que queiram um relacionamento, assim, Mais mais sério. sério, tá muito complicado. E esse golpe ele vem tanto do nacional como internacional, como eu estava falando, Não, né? geral. Tem quadrilhas armadas só para aplicar esse tipo de golpe, que a gente até viu uma matéria esses tempos. A mulher acreditando que estava se relacionando com o Brad Pitt, a outra com Mas é Com Elon muito... Musk, com né? o Com George George Clooney. Clooney. Gente, é muita ingenuidade, não é? Mas é que ele, não é, professor? Não é. Eles têm uma lábia, ou o golpista, assim, que envolve mesmo, né? Olha, eu tenho uma Olha. situação aqui que é muito estranha, que essa questão de lábia que você falou, ela é interessante, tem que estudar isso, viu? Eu tive um caso recente que não tem nada a ver com isso aqui, mas é só com a lábia. Uma pessoa, né, que eu estou até orientando, ela não tem absolutamente nada, nem um lastro, não tem um centavo, nem emprego e nem patrimônio. Ela conseguiu pegar dinheiro emprestado até de banco. E sem ter nada. Então, você vai conseguir, para você conseguir um dinheiro do banco, é um trabalheiro danado. Pelo menos era, Fazer né? um financiamento. Com um agiota é um negócio mais delicado ainda. Essa pessoa conseguiu dar nó no agiota, deu nó no banco, certo?
só na conversa. Uhum. Então, é muito delicado. Agora, a Patrícia levantou uma questão aqui. Não tem homem, ou os homens não querem um relacionamento sério. Eu não sei, a Carmen pode falar melhor do que isso aí, do que eu sobre isso, porque Vejamos. ela tem a parte sistêmica. Mas eu percebo que existe muito medo, Tá, também tem. muito medo. A insegurança dessa rapaziada. Eu ia para as festinhas, 1900 e bolinha, eu não me incomodava quando eu ia tirar uma mocinha para dançar. Se ela me desse uma, a gente Um falava de toco. tábua, né? Me desse um fora, né? Rapaz, você saía dali já ia na outra, você entendeu? Aham. Então agora você vai lá, a moça fala, não. Ah, já leva para o E, psicólogo. Já deixa o terapeuta e do lado. naquela época, a gente dançava, não era guinho, não, era de rostinho colado, né? Era outro padrão, arrochava, orelha na orelha. Adiado. Então, era tchotchado, era diferente, mas não tinha mimimi. Agora eles olham para a moça, fica com medo, a moça olha para o rapaz, fica com medo. Então, essa insegurança. E aí tem a questão financeira também. Tem um monte, né? Tem um monte de viés, assim. Tem a Mas financeira. As mulheres estão mais independentes, donas de si, pagam suas contas. isso assusta muito. Assusta totalmente, né? Então, tem certas carreiras que elas estão mais solteiras do que as outras carreiras. Por quê? Porque elas não encontram pessoas no nível delas. Uhum. E aí você não vai E baixar. aí é o seguinte, a carreira dela é X, o fulano está aqui no Y, Z, lá no W, lá na última carreira. Uhum. Ela tem que chegar ali e ser só esposa. O outro tem que chegar e ser só marido. Porque se quiser exercer a autoridade aqui ou ali, o trem não combina. Isso Desequilíbrio. tem, na minha opinião, isso tem grande chance de não dar certo, né? Porque é um desequilíbrio muito grande que vai chegar um momento que ele não vai aguentar. É o É. famoso equilíbrio das trocas. Isso Ele não mesmo. vai aguentar, ele vai sempre se achar o devedor, porque ela tem tanto, ela paga tudo, as viagens é ela que a organiza, que paga Vai para chegar ele. num ponto que ela não No aguenta, né? começo é lindo, Uhum. né? Mas depois ela também vai falar, putz, cansei, agora eu também, por mais que eu ganhe mais, eu também quero um parceiro, né? Não precisa ser igual, mas pelo menos tem uma Sim. condição igual à É. minha, né? Eu não sei onde nós vamos parar, não, por enquanto. Não, mas, Olha. professor, é o que eu estava falando, é mundial, porque eu ouço, eu tenho uma amiga que é psicóloga que estava atendendo uma cliente que mora na Alemanha e sofreu e sofre as mesmas coisas que a gente passa na sociedade aqui. Então, fala assim, porque o Brasil tem um nível cultural ou financeiro. Não, é mundial. Então, eu acho que é uma situação, as pessoas estão se aproveitando desse lado sentimental. De uma fraqueza que a gente tá, É, né? De uma. não tá, os adultos não estão sabendo lidar, né, com os Essa relacionamentos. universalidade que você coloca, Andressa, ela é em todas as áreas. Como nós estávamos conversando aqui antes, eu tenho um filho que trabalha fora, né? Está lá na Grécia. O que se pensa da Grécia? Aquela coisa maravilhosa de TV, né? O branco e azul, aquele Não, mar. não, aquilo é bonito, né? Eu até já estive lá, viu, pô? É legal. Mas ele está enfrentando lá, na Grécia, as mesmas dificuldades trabalhistas. Uhum. Ou seja, o patrão que é autoritário, o patrão que explora. É comum, no mundo inteiro vai ter isso. É que a gente é iludido. Que Então sai você fala assim, daqui, não, porque na Europa vai ser melhor, você vai ser melhor tratado. Nada, é relação de patrão e empregado, é no mundo inteiro. Então essa questão afetiva, né, a gente vai e volta ali, não tem. Você tem o americano que também é mala, você tem o europeu, e às vezes eu ainda penso que o brasileiro ele é até mais romântico, né? O argentino. como é que fala? Os latinos. latinos, Os latinos. né? Tem uma Na coisa Argentina mais. é impressionante. Na Argentina você vai ali em Buenos Aires, em toda esquina tem uma floricultura, você sabia disso? É. Impressionante. Quase toda esquina, lá em Buenos Aires, você vai encontrar uma floricultura. Eles têm um carinho muito especial, os argentinos, pelas crianças e pelos idosos. É uma curiosidade que eu aprendi quando eu estive lá. E eles têm realmente esse cuidado com as mulheres também. Mas também vai ter o sujeito de porcaria. Porcaria tem tudo quanto é lugar. E aqui a gente é mais romântico, né? A gente presenteia mais, tem mais o carinho. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo
é de assustar. Olha, a gente tem pena aqui, eu achei uma pena Então, é isso aqui, que eu ia perguntar. de 10 anos, né? O que eu queria saber, como que a mulher vai saber, nesses casos que você já atuou, que eu nunca tive nenhum caso desse no escritório, como que a gente realmente denuncia, sabe que você tem as características ali de um estelionato sentimental, que não é só uma Como é que eu decepção. percebo, né, É. que eu tô O que precisa, né? sofrendo estelionato? Porque hoje é fácil falar de mimimi, né? Ah, não, isso aí você tá só chateado porque não deu certo. Porque tudo tem a ver, que eu penso assim, com a questão da vulnerabilidade, né? Tanto que a gente comentou antes, né? As preferidas têm uma faixa etária, tem um nível socioeconômico, tem a questão da exposição nas redes sociais de festas, viagens, etc, etc, que fazem ser a escolhida. Mas eu acho que a lábia, por exemplo, que o professor falou, pega na questão da vulnerabilidade. Como a Paty, por exemplo, que estava lá num país diferente, sozinha. Eu tenho uma amiga que o pai dela tinha recém-falecido, e aí, tipo assim, no funeral, ela já começou a se envolver com uma pessoa com quem ela acabou casando, e depois ela percebeu que ela só casou porque ela estava num momento vulnerável, que aquele relacionamento não tinha nada a ver. Não houve estelionato, não houve nada, mas ela percebeu que foi um momento que ela estava carente, né? Então, assim, é essa coisa que eu acho que a gente tem que observar, né? O recado que a gente pode deixar para quem está ouvindo, como é que eu vou saber, né? Primeiro, perceber se eu estou num estado de vulnerabilidade, ou seja, naquela coisa assim, tô facinha, né? Tô precisando de um ombro amigo, só isso, né? Nesse momento você precisa de um terapeuta mesmo, e não de um namorado ou marido. E também, como é que você faz para perceber se a pessoa, né, tá querendo só tirar alguns trocados seus ou muito dinheiro seu? Até para você seu? provar, né? Se você for entrar com uma ação, você tem que provar. Olha, é muito difícil, viu? Mas nós estamos chegando numa situação que as pessoas vão no seu escritório e falam assim, doutor, eu estou com vontade de comprar esse imóvel aqui. O que o senhor me orienta? Aí você, Patrícia, André, vocês vão orientar assim, olha, você precisa pegar esses documentos aqui, ó. Pega essa certidão de inteiro e teor aqui, lá, vai lá, pega uma negativa de se tem alguma dívida, algum processo trabalhista, enfim. A gente vai orientando, né? Para ver se não tem penhora, pega umas... Agora aqui, eu acho que nós vamos começar a pedir também, viu? Olha, Mas eu faço isso. eu acho que tem que começar a pedir aqui, ó. Tem que Conhecer pegar... o carinha e eu coloca o nome no procuro no Google. Juricídio, viu, professor? Eu procuro. Quem que é fulano? Bota lá. Vamos ver se Eu acho ponho alguma no coisa. Google. Pega, quando você conhecer o seu namorado, ó, pega uma Pesquisa. certidão negativa de protesto do Serasa, De crimes, de antecedentes crime, né? criminais. Olha, a gente está brincando, mas é sério, né? Uhum. Porque, e aí a importância que eu fundamento e reforço, denuncie, denuncie. Porque por mais que ainda sejam insignificantes, pífias, pequenas as indenizações, mas a pessoa vai tendo condenação, essa condenação vira um protesto, aí o nome dele está sujo aqui, está sujo ali. Você acaba protegendo outras mulheres. Quando ele vem pedir para você algum dinheiro porque o nome dele está sujo ali, já é um sinal de alerta. Verdade. Já é um sinal de alerta. Peraí, por que você não pode pegar você emprestado no seu nome? Né? Então já é um alerta. E essas informações, professor, são fáceis de acessar dessas pessoas? Assim, para quem está ouvindo a gente, como é que eu faço, né? Tipo assim, olha, eu conheci um carinha esse final de semana, ele me liga e tal, assim. Como é que eu faço para achar essas informações? Elas são acessíveis? Olha, eu acho que hoje está tudo acessível, né? Hoje, talvez a Patrícia, não sei, vocês são mais hackers do que eu sou mais antigo. Né? Eu ainda sou mais analógico, né? Eu sou mais analógico. Mas certidões você pega, aperta o dedo e sai. A hora que você bota seu nome, ele vai aparecer, se você tiver processo, aquele Jus Brasil, ou em alguns escavador, aí ele vai aparecendo. Claro que para você ter acesso a tudo, tem que pagar uma quantia de R$2. É super caro. E aí você tem acesso aos processos, claro, se não for segredo de justiça, você sabe tudo. Dali você já pega o CPF, você já checa no site da Receita Federal o CPF da pessoa. Se você descobrir empresas no nome dela, você também checa. E Serasa, tem um monte.
a informação Excelentes dicas, nada né? como você ter, às vezes, um amigo policial que possa ter um acesso maior ali no banco de dados para puxar uma ficha criminal. Ah, tem amiga que coloca até no banco o número do telefone Para pra, descobrir o Pix. do Pix para saber, daí já sabe o CPF. Ah, tem vários. É que muitas vezes o Olha, Pix é o eu preciso telefone. de alguma dica também. Às vezes o Pix é o telefone, né? Aí o- sai um pedaço do CPF já. já sai. Legal. Mas veja que, graças a Deus, atenta, porque tem essas possibilidades, essas observações de olhar, infelizmente é assim mesmo, né? Beijar na boca é um trem melhor do mundo, né? Uma coisa assim, quando eu aprendi, não quis falar isso, não. Mas é preciso ter cuidado, né? É preciso ter cuidado. Mais tarde não sofreu. Porque aí Já tem, dizia a música. não, aí tem música para sofrência para todo gosto, né? Então, o amor é lindo, mas tem quem diga também que o amor é uma flor roxa, só nasce no coração de trouxa. Então, Esse é de para-choque de caminhão. eu tive um amigo saudosíssimo, grande jurista, que vocês conheceram, Zeno Veloso. Aham. E o Zeno dizia que apaixonar é um problema. Então, apaixonar é seríssimo, é muito grave. Então, é preciso ter um momento de lucidez, embora seja muito difícil, né? Esses dias fui visitar minha contadora, na época de imposto de renda, e ela lá sofrendo, chorosa, porque o filho estava com um problema sério que a moça tinha deixado. E ele estava sem comer, já tinha 10 dias, e ela estava aqui Nossa. como mãe, o menino morando no interior, e o garoto sofrendo. Então, é difícil. Quem já não sofreu por amor, né? E é gostoso, cara, é uma dor assim dura, mas depois, reconciliação, não existe nada melhor que reconciliação, né? Você Verdade. briga, aí o beijo vem, aí que vem trem bom, né? Aí que o aperto é rochado, mas é perigoso. Então, tem que tomar cuidado. Verdade. Como que estão aí sua colinha de indenizações? Minha colinha de indenização. Vamos ver. Na colinha de indenização, olha, eu tenho indenização de 15 mil, certo? Olha que interessante. Reconhecimento, ênfase, intenção de enganar. Você falou, Patrícia, e vocês falaram aqui. Como é que vê isso? Vai percebendo ao longo do tempo. E aí a própria polícia, ela já tem, né, aquela expertise do modus operandi. Então, não se preocupe muito com isso, porque a polícia vai fazer um diagnóstico, um perfil da pessoa, do modus operandi dela agir. Uhum. Então, começou assim, aí evoluiu para isso, evoluiu para aquilo outro. Então, esse conjunto probatório vai chegar na conclusão. E a justiça está condenando. Então, o falso afeto, que nós falamos, mas tem uma indenização aqui de 100 e poucos mil reais. Uau! Eu Quanto achei, que tirou da pessoa? achei interessante. 116 mil reais aqui, ó. Isso aqui é um processo de São Paulo. A pessoa foi condenada a 4 anos de prisão. Tá? Então, tem prisão de 4 anos. Provavelmente aqui vai dar uma tornozeleirinha, vai responder regime semiaberto, etc. A e pessoa tal. nunca tornozeleira no meio. Mas foi sentenciado a indenizar 116 mil reais. Então, isso aqui provavelmente tem dano material e dano moral. Professor, é uma dúvida que eu fiquei. Os processos são independentes ou eu preciso da condenação criminal para ter uma civil? Totalmente independente. Totalmente independente. Tá? Um não depende do outro. Né? Aqui no Brasil é complicado. Se for esperar a condenação de um para fazer o outro, e como o dano moral ele é muito subjetivo, ele independe dessa questão do criminal lá, dele ser condenado no crime. Uhum. Então, pode entrar separado. Tá? Perfeito. Pode e deve entrar separado. O certo é entrar com as duas ao mesmo tempo. Né? Que no Brasil vai demorar de 3, 4, 5 Olha lá, anos. né? Essa Vai depender do lugar. é por aí. E, professor, a gente está, infelizmente, caminhando para o final. Nossa, Uma ainda tristeza. faltava contar Nossa. mais casos. Eu também. Vai Eu ter, vou contar um caos aqui, mas não vai dar tempo. A gente vai ter que chamar o Naime mais vezes para focar só em causos, né? Cara. Causas da vida diária. Nossa, eu tenho tanto caos, o povo, vocês vão rir. Aí, ó. Tem uns causos dramáticos, mas tem uns causos legais. A gente adora os causos aqui. E, professor,
A gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem, uma frase, algo que você goste. Pode ser sua, pode ser Falar do seu trabalho É. também, seu É. contato, o que o senhor Deixar aí. É que atende. o senhor faz matérias que eu acompanho lá no escreve IBDFAN, bastante. né? Muito legal. Tô sempre atualizada com essas matérias, onde né, o pessoal pode encontrar. Pessoal, eu ainda tenho um defeito, a qualidade, eu gosto de estudar. Ah, Então, que isso. Ah, eu estudo bastante. super qualidade. E agora, assim, depois de idoso, né, eu peguei, assim, um gosto por escrever. Então, eu já escrevo vários assuntos de várias coisas, né? Não Aham. usa IA, né, professor? Não, não tô, eu tô aprendendo ainda. Vou começar, tô aprendendo esse negócio aí legal. Certo? O Ulisses, meu filho, começou a me ensinar esse negócio aí, ele é craque. Então, eu só quero, assim, agradecer vocês, dizer assim, olha, eu estou nativa, eu atuo mais em planejamento sucessório, certo? Dentro da lei, sem vender fantasia para ninguém, sem mágica de fazer brindagem de patrimônio. Então, o povo é que brinda patrimônio, eu não sei como, eu quero aprender ainda. Mas, no mais, olha, sucesso, gostei de estar aqui. Obrigada. Tá? Gostei meu. Obrigado, Carmenzinha, por você. Patrícia, E denuncie, Já né, está professor? convidado. Ó, Já. denuncie sempre, por favor. Bom, Obrigada. obrigada. Nós chegamos ao fim de mais um episódio. Super bacana, uma conversa que a gente ficaria aqui dias falando sobre esse tema. E o professor deixou uma reflexão e eu encontrei uma reflexãozinha aqui sistêmica, do nosso ladinho sistêmico. Quando o afeto é usado como moeda, é hora de olhar para dentro e para o seu sistema. Muito obrigada. Obrigada. Até o nosso Obrigada, próximo gente. episódio. Até mais. Até o próximo.